Quero passar a palavra para o nosso pastor, vai dar continuidade ao culto nessa noite. Graças e paz, queridos. Você pode olhar para o seu irmão e dizer que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Eu vou orar por você a semana toda. Todo mundo é testemunha um do outro aqui. Queridos, nós temos uma apresentação de uma criança. Gostaríamos de saber se você está aqui. Nalu Rafael e seus pais Rafael e Vanessa estão aqui para apresentar. Não chegou. A gente apresenta depois. Amém, queridos. Vamos orar por cura nesse momento. Você pode, sentadinho mesmo, colocar a mão sobre o ombro do seu irmão. A Bíblia fala que um dos sinais que seguem aqueles que creem é orar, impondo as mãos, e imporão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Se Jesus disse, acontece, basta crer. Se você estiver só, assim, longe do irmão, se aproxima, sai do seu lugar, põe a mão no ombro dele, isso. A física quântica pode até explicar essas coisas, mas não me interessa, interessa o que a palavra de Deus diz, amém? Vamos orar? Você não sabe a necessidade do seu irmão, você nem sabia que ia ter oração, você vai orar por ele vai orar por você. Se tiver alguém em casa, e não for você que precisa de cura, diz, ora minha mãe, ora pelo meu pai, pela minha irmã, pelo meu irmão, ora pelo fulano de tal, da igreja que está internado lá no Arthur Ramos. De repente a pessoa diz, não tenho doença nenhuma, mas a alma dessa pessoa, quem conhece é o Senhor. As ansiedades, as angústias, as depressões, as síndromes do pânico, as incertezas, as coisas que estão angustiando. E essa pessoa precisa que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, venha trazer paz e tranquilidade para essa mente e para esse coração. Amém? Vamos orar? Sentadinho mesmo. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós, baseados na Tua Palavra, nós queremos nesse momento, Pai, pedir cura para a vida do meu irmão que está aqui, que a alma dele possa receber refrigério e toda ansiedade, preocupação, incertezas, angústias, que toda depressão, ansiedade, síndrome do pânico, seja lá o que for, Pai, que o Teu Espírito possa trazer refrigério e paz, e a Tua Palavra possa se concretizar dentro dela, da alma desse meu irmão, trazendo cura nas emoções, e que isso se derrame para o corpo dele, trazendo cura física, Senhor, do alto da cabeça à planta dos pés. Visita a vida do meu irmão, aquele que está no hospital, Pai, aquele que está em casa enfermo, aquele que parece que as incertezas invadiram por conta de um diagnóstico. Nós te pedimos, faz um milagre, Senhor, aquilo que só Tu podes fazer, um milagre, Senhor. Nós te pedimos, visita esse irmão, essa irmã, e faz um milagre, e que a vida dessa pessoa restaurada seja um testemunho de que a Tua Palavra é viva e eficaz, e funciona nos dias de hoje, e que Tu és o mesmo, ontem, hoje, e o será para todo sempre. Assim nós te pedimos, Pai, em nome de Teu Filho Jesus, em nome de Jesus, amém. Você pode dizer amém? Amém. Diga para o seu irmão, seja curado. Amém, queridos. Eu gostaria que o irmão lá da mídia pudesse soltar o primeiro slide. É um assunto muito simples. Amai-vos, vamos ler juntos? Amai-vos uns aos outros. Pastor, isso é um tema muito batido já. Eu também acho. Mas eu não tenho interesse de pregar novidade nenhuma, porque o que já existe na palavra é o que precisa ser pregado, não precisa mais coisas novas. Tudo já está revelado na palavra. Amém? Amém. Graças a Deus. Amai-vos uns aos outros. Irmão, pode passar o slide próximo. A palavra de Deus nos fala, queridos, amai-vos uns aos outros. Jesus disse o seguinte: um novo mandamento eu vos dou, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Aí vocês, mas pastor, isso é um novo mandamento? Será? No Velho Testamento já tinha um versículo que diz
que você deve amar o próximo como a você mesmo. Isso é o que está no Velho Testamento. Que você ame o seu irmão como você ama você mesmo. Mas Jesus elevou o nível. Ele disse: amem-se uns aos outros como eu amei a vocês. Aí a coisa fica em outro nível. Amem-se uns aos outros. E diz o seguinte depois do versículo: nisso saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Não é o seu evangeliquez que denuncia que você é discípulo de Jesus. Não é a sua veste tradicional de alguma denominação que diz que você é discípulo de Jesus. Mas é o amor que você tem pelas pessoas que denuncia que você é discípulo de Jesus. Mas Jesus disse que esse amor tinha uma característica: amai-vos uns aos outros como eu amei vocês. Aí você diz: pastor, e como foi que Jesus me amou? Imagina Jesus nos céus e o Pai dizendo: eu preciso de alguém que faça o papel de um cordeiro santo, imaculado, que abra a mão da sua divindade e desça à terra em forma de homem, seja tentado em tudo, vença as tentações e sirva as pessoas da terra com o meu amor. Diga assim: serviço. Diga assim: negação. Humilhação. Queridos, a Bíblia diz que Jesus, ao descer dos céus, ele humilhou-se, porque deixar de ser Deus para ser um ser humano é uma coisa assim, é uma queda muito grande, queridos. Não, você vai ser um anjo, anjo não, abaixo dos anjos, muito abaixo dos anjos. Um ser humano suscetível, passível de queda e de pecado. Sim, Jesus era suscetível a pecado, mas ele não pecou. E quando ele veio, ele não veio para servir. A Bíblia diz que ele veio para... Ele não veio para ser servido, ele veio para servir. E ele, queridos, se humilhou. A gente tem um versículo na mente, meio decorado, meio errado, que diz que aquele que se exalta será... Aquele que se exalta será? Terceira vez, pastor Rei. Aquele que se exalta será? E os que são humilhados serão? Não é isso que a palavra de Deus diz. 24:12 de Mateus diz: aquele que se humilha a si mesmo será exaltado. Não é você que é humilhado pelos outros, é você que voluntariamente se humilha. Aquele que voluntariamente abre mão da sua razão e se rebaixa e considera o outro superior a você. A Bíblia diz: considerai os outros superiores a você. Foi isso que Jesus fez. Ele considerou que a missão dele para vir, para morrer por você, pelos seus pecados, e sofrer o que ele sofreu, era uma missão grande e honrosa demais que o Pai tinha dado. E aí ele se humilhou a ponto de ser um escravo, servo, doulos do grego, para nos servir com amor do Pai. Vamos amar os irmãos assim? Você vai abrir mão da sua razão para continuar amando o seu irmão. Você vai se humilhar para continuar considerando o seu irmão superior a você. Você vai abençoar ele mesmo quando você não concorda com ele. Você vai ter o amor de Deus sendo derramado na vida do seu irmão através de você. Não, pastor, que o amor de Deus seja derramado pelo Espírito Santo na vida dele já está bom. Você é um canal de bênção para a vida do seu irmão. Se não é, precisa ser. Você pode dizer amém? Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei.
E nisso saberão que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Ah, pastor, eu queria ver isso escrito. Eu já estou falando. Queridos, amar é uma dificuldade nos dias de hoje. Diz a palavra de Deus: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, de poucos ou de muitos? De muitos, não são poucos. Por se multiplicar a iniquidade. Iniquidade é o contrário de equidade, de equilíbrio, de justiça, de honra, de cuidado, de proteção. É você fazer voluntariamente um mal que prejudica o outro. Isso é uma iniquidade, é algo programado. Ou seja, a maldade e o pecado programado se chama iniquidade. E por se fazer isso, o amor de não poucos, muitos, esfriará, está escrito na palavra. Nós todos estamos suscetíveis ao esfriamento do nosso amor por Deus e pelo meu irmão. Senão não seria necessário Jesus dizer: amai-vos uns aos outros. Não é um conselho, é um mandamento. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, com sacrifício, se humilhando, servindo. É assim que é o amor. Não é mais amar o próximo como você ama você mesmo. Porque tem pessoas que se amam muito, e aí o próximo seria presenteado com muito amor, sim ou não? Tem pessoas que se amam mais ou menos, aí elas amariam as pessoas mais ou menos. E tem pessoas que se odeiam, e aí como é que fica? Ele vai odiar o irmão, porque Jesus, a palavra de Deus diz que é na mesma medida. Mas Jesus elevou, disse: opa, do jeito que eu amei, é diferente agora. Mas pastor, isso não traz conforto. Eu quero dizer para você que o Evangelho não veio dos céus através de Jesus para trazer conforto, mas para trazer confronto. A Bíblia diz que a palavra de Deus é uma espada alisa, faz cafuné, espada. Espada faz o quê? Fere, faz sangrar, dói. Jesus disse: eu não vim trazer paz ao mundo, mas vim trazer espada. É você dando uma de soldado, com a espada na sua carne manhosa, que só quer fazer o que você quer e não o que Deus quer, e você ficar cutucando ela e tangendo ela até ela subir na cruz, e lá você crucificar a sua carne. Com o quê? Com a espada. É o Espírito com a espada, o seu Espírito com a espada do Espírito Santo, porque essa palavra espada do Espírito, Espírito é com letra maiúscula, é o seu Espírito, letra minúscula, com espada do Espírito, letra maiúscula, cutucando a sua carne, levando a sua carne até a cruz, para crucificar. Aquele que quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz de cada dia, negue-se a si mesmo e siga. Todo dia você tem que pegar a palavra, que é a espada do Espírito Santo, do próprio Deus, e ficar empurrando a sua carne até a cruz, para todo dia ela ir para a cruz. E amar o próximo faz parte do processo de ir para a cruz, porque você precisa amar pessoas que não merecem. Você merecia ser amado pelo Senhor? Alguém merecia? Era bom demais a ponto de Deus dizer: esse é o cara, vou mandar meu filho morrer por ele, porque não tem outro jeito, ele me convenceu que ele é bom. Miseráveis pecadores, carentes do amor de Deus. Mas pastor, é difícil, existem pessoas difíceis. Alguém conhece alguém difícil na sua família, no seu trabalho? Mais alguém? Gerente difícil, professor difícil, marido difícil, esposa difícil, filho difícil, cunhado, todos são difíceis. Pessoas difíceis. Mas pastor, é para amar pessoas difíceis? É, pastor Rio? Mas merece? Não. Mas precisam? Sim.
Eu vim trabalhar numa empresa que tem um cara desse aqui. Deus colocou você lá para amar ele. Por que eu? Aí Deus pergunta: e por que você, meu filho, morrer por você? Pessoas difíceis servem para duas coisas: para ser exemplo para você de como não se comportar do jeito dele. Você olha para ele e diz: não é possível que esse cara fez isso, eu nunca vou fazer isso, eu não quero fazer isso. Serve para você ter exemplo de como não fazer. Segundo, ensinar a ter paciência, queridos. Dá vontade de você esganar ele, aí você diz: eu te abençoo em nome de Jesus. Porque a paciência não vem pronta. Ela, para ser gerada a paciência, é preciso ter tribulação, dificuldade, sabe? Aí no final você recebe aquela coroa chamada paciência. É um treinamento. As pessoas difíceis que existem, que não merecem ser amadas, estão perto de você, para você ser aperfeiçoada e cuidados de Deus. Deus está tratando de você. Por quê, pastor? Porque tem umas coisinhas para você corrigir, porque você não é essa flor que se cheire. Mas pastor, eu sou tão legal. Quem sou eu para que o Deus de toda a terra olhe para mim, me perdoe, me dê perdão, salvação, cura, um marido, uma esposa, uma família? Eu não sou nada, eu sou um miserável pecador. Talvez você seja o difícil na vida de alguém, e você pensa que o alguém é que é o difícil na sua vida. Eu não sei. A Bíblia diz em Colossenses 3,13: suportai-vos uns aos outros, levai as cargas um dos outros. É para fazer isso, pastor? Reclame do papai que escreveu. Eu estou na mesma família, sou irmão. O papai disse, é que obedecer. Quando ele voltar, ele vai cobrar. E está já chegando, né, pastor? Suportai-vos uns aos outros, levai as cargas uns dos outros. Querido, para fazer isso tem que ser mediante a obediência de um mandamento, porque requer a sua negação, o levar a sua carne até a cruz, cutucado pela espada do Espírito, que é a palavra de Deus, para que você possa cumprir isso, suportar uns aos outros. Fulano é insupor. É o que? Insupor? A Bíblia diz que é para suportar ele, não é para chamar ele de insuportável. Alguém já chamou alguém aqui de insuportável? Isso é coisa que não é de Deus. A Bíblia diz que ele é suportável. Suportai-vos uns aos outros. É você que está se negando a obedecer a palavra e não está querendo amar ele como Jesus amou a nós e a você. E se você continuar assim, você não pode ser chamado de discípulo de Jesus. Diga assim: misericórdia. Próximo slide. Está vendo essa lixa aqui? Talvez você seja a lixa de alguém, mas provavelmente tem alguém que seja a sua lixa, para deixar você lisinho, bonitinho, brilhando. Talvez a lixa veio para o culto hoje. Pastor, eu trouxe ele, porque se eu não trouxer ele, e ele não se converter hoje, amanhã eu acabo com a raça dele, porque ele não vale nada. Pois é, queridos. De repente ele acha que você é que é a lixa. Não sei. Mas precisa amar. Pastor, aonde eu começo esse exercício do amor? Não tem como fugir. A sua família é o laboratório da sua missão. Mas pastor, eu quero pregar para as nações, para as multidões na África, pastor. Eu quero ir lá nas margens do rio Congo, pregar para aqueles miseráveis. Eu quero, pastor, resgatar as crianças que são vendidas como escravos lá na Índia, pastor. Eu quero família, casa, irmãos, esposa, esposo, marido. É o laboratório da sua missão. Se você fracassar aqui, você não vai ter sucesso em canto nenhum. Se você fracassar como família, a sociedade vai fracassar, porque a base da sociedade são as famílias.
Se você fracassar como família, a igreja vai ser fracassada porque ela é feita de famílias. Se a sua família fracassar, o seu emprego vai ser um fracasso. A sua saúde mental vai ser um fracasso. A sua saúde física vai ser um fracasso. Ah, pastor, eu fui para uma campanha evangelística, dei uma pregação cheia de fogo do céu, foi bola de fogo voando para tudo que é lado, 80 pessoas, 200 pessoas aceitaram Jesus. Está certo? E seus filhos estão indo para o céu? E sua esposa está indo para o céu? De repente Deus nos deu 80 ou 100 pessoas para você cuidar, esses 5 talentos. De repente Deus só deu esses 3 talentos, você e seus 2 filhos. E é sobre isso que você vai prestar contas. Mas pastor, eu tenho um ministério para cuidar. Seu ministério se chama família, antes de tudo, depois os outros. Amem-se uns aos outros. 1 Timóteo 5:8. Eu não estou nem lendo Bíblia, está tudo decorado aqui. É versículo voando por tudo que é. 5:8, o que é que diz? Alguém lembra? Aquele que não cuida dos seus, especialmente os da casa, os domésticos, negou a fé e é pior do que os incrédulos. Como é, pastor? Repito. Aquele que não cuida dos seus, especialmente os domésticos, ou seja, os de casa, irmão, pai, tio, avô, cunhado, sogra, primo, negou a fé e é pior do que os incrédulos. Ah, negou a fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível. Você está negando a fé porque não está cuidando dos seus, você está desagradando a Deus. Simples assim. E é pior do que os incrédulos. Diga assim, misericórdia. Mais uma vez, misericórdia. Terceira vez para ficar forte. Que Deus tenha misericórdia de nós, queridos. Misericórdia é Deus não nos dá aquilo que a gente merece. O que é que nós merecemos? Quando você diz misericórdia, Deus diz, as minhas misericórdias se renovam por você a cada manhã, para dar novas oportunidades a você, para que você não seja destruído. Foi isso que o salmista disse. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E isso é a causa de não sermos destruídos. A gente não percebe, mas a gente vive na peinha, assim, ó. Aí Deus puxa de volta, aí você puxa de volta. Mas já sou muito tempo crente, eu já sei de tudo, já caindo no abismo. Aí de manhãzinha, quando você vai se levantar da cama, que vai pisar perto da sua cama, é no abismo quase que você está indo. Aí ele puxa você. A misericórdia do Senhor se renova a cada manhã e dá você um novo começo, para que você possa, pela palavra, ficar livre de tudo isso. Deus é bom, misericordioso, e pede uma coisa que Ele não deixou de fazer: nos amar. Aí está aqui, Efésios 5:25. Essa aqui é bom demais, pastor. Segura aí. Maridos, amai as vossas, como Cristo amou e a si mesmo se entregou por ela. Ame as suas esposas. Demonstre o amor por suas esposas, queridos. Quantos são casados aqui, têm esposas? Quantos homens têm esposas? Isso. Mais uma vez, quantos são casados e têm esposa? Eu não entendo esse negócio de crente. Terceira vez, quem é casado aqui tem esposa? 10, depois 30, depois 60. Está com vergonha de ser casado ou a esposa está de lado? Amai as vossas esposas, como Cristo amou. Como é que Cristo fez para amar a igreja? Se humilhou. Pastor, essa mulher só quer ter razão. Dê a razão a ela, porque mesmo que você não der, ela vai sempre achar que tem, porque ela é sempre tão certa. Dê a razão. Pastor, mas eu estou certo, pela minha razão. Meu irmão, faça como Cristo. Se humilhe e dê a razão a ela, mesmo que seja a sua razão, porque você está se humilhando, e os humilhados não, os que se humilham voluntariamente serão exaltados. Sirva a ela, sirva a ela.
Maridos, os homens gostam de servir ou de ser servido, irmãs? Servir ou ser servido? Então tem alguma coisa errada. Porque Jesus disse que era para fazer como Jesus fez. E Jesus serviu a igreja. O marido tem que servir a esposa. Como eu posso servir, pastor? Não pergunte a mim não um negócio desse. Pergunta a sua esposa. Se vira para sua esposa e diz: como eu posso te servir, princesa da minha vida? Ela vai dizer: me dê uma caneta e 50 folhas de papel. Sirva, ame, em palavras sim, mas em atitudes antes de tudo. Tem tantas formas. Presenteie, desliga a televisão na quarta noite, diga: o meu Flamengo hoje é você. Vai Corinthians, Corinthians quem vai sou eu. Tire a noite só para vocês. E vá para a prorrogação. Dê o tempo de qualidade para ela. Diga como você está cheirosa, como você está bonita. Se quiser melhorar a linguagem, não diga como você está cheirosa apenas. Tem homem que diz: seu perfume é tão cheiroso, ou seja, a mulher não, é o perfume. Outros são melhorzinhos e dizem assim: como você está cheirosa, mulher. Uau! Seja esperta, aprenda comigo, diga: eu amo o seu cheiro. Não importa o perfume, é ela que é cheirosa. Elogio. Minha esposa perguntou hoje para mim: você está me paquerando, é? Eu digo: se toda vez que eu te paquerasse, arrancasse um pedaço, estava só o seu chinelo no chão. Aqui estavam as luzes, pastor, as luzes no escuro e uma fumacinha assim, né, do ar-condicionado. E sabe o que é isso? Não é gelo seco, é o seu perfume aqui, ó. Você não tirou ela do castelo do pai dela para levar para um calabouço. Você tirou ela de lá para colocar ela num lugar melhor ainda. Você vai prestar contas como se ela fosse uma responsabilidade espiritual toda sua. Deus colocou ela e os filhos para você cuidar, proteger, prover e liderar. Eu vou já terminar, viu, irmãos? Fica aí tudo quietinho, xoxinho. Alguém sabe o nome da mulher de Noé? A Bíblia não fala, não diz nem que ela deu um pio. A tradição hebraica diz o nome lá, Naamá, mas é a tradição judaica. Sabe por que ela não falava nada? Ninguém ouvia a voz dela. Porque Noé era provedor, protetor e líder. Quando a mulher reclama, é porque ela está sentindo falta da sua proteção, da sua provisão e da sua liderança. Isso dói, né? Diga assim: proteção, provisão e liderança. Quando a mulher reclama, é uma dessas três coisas. Maridos, você está sendo falha onde? Na proteção, na provisão ou na liderança? Se sua mulher fala muito, ela está dizendo de uma forma emocional. Você está falhando como protetor, como provedor e como líder dentro de casa. A mulher de Ló, a mulher de Noé não falava nada, porque Noé supria ela nessas três áreas principalmente. Queridos, algum homem aqui gostaria de ter um carro de 1.200.000 reais? Que lá, Land Rover, poderosa, tal. Tudo pago, IPVA, combustível para 5 anos, vamos facilitar, né? IPVA pago, BMW X6 Sport, poderosa, híbrida. Imagina você com um carro de 1.200.000 reais.
Você colocaria qualquer combustível no seu carro? Homem, sim ou não? Colocaria qualquer combustível nesse carro, sim ou não? Estacionaria em qualquer lugar? Colocaria qualquer pneu nesse carro? Levava esse carro para qualquer lava-jato? O quanto esse homem cuida desse carro demonstra o quanto ele dá valor a esse carro. O quanto você cuida da sua esposa denuncia o quanto você valoriza ela. Qual é o pneuzinho que você está dando para ela colocar nos pés? Aquele que, se ela der uma carreira na chuva, chega descalço em casa porque estourou tudo? Você está protegendo ela quando ela está parada em algum canto? Você está estacionando ela em qualquer lugar e não cuida da casa onde você mora? Você não troca chuveiro, você não ajeita a pia, não troca lâmpada. A mulher fica pulando no chuveiro porque a água está fria e não tem mais chuveiro quente. Ela está estacionada no estacionamento que protege, ou sua casa está caindo aos pedaços porque você é um homem de mãos frouxas? Você coloca qualquer combustível nela, você alimenta ela, não compra comida de qualidade para ela, não procura suplementar ela, cuidar da saúde dela, procurar como é que ela está de saúde? Quer dizer que um carro de 1.200.000 reais, a sua esposa não vale mais do que isso? O pastor Arri pediu para eu pregar, o problema dele, depois ele conserta as coisas. Marido, sua esposa vale muito, mas muito mais do que um carro importado de 1.200.000 reais. Cuide dela, do estacionamento que é a sua casa, do alimento que você dá para ela, do combustível emocional que você dá para ela, da proteção, da provisão, da liderança. Tenha cuidado com ela. Ele é um presente que Deus deu para cuidar de você. E o marido, a esposa foi dada ao marido para ser auxiliadora. Porque o homem não consegue sozinho fazer as coisas. Não é bom que o homem esteja só. Eu falei hoje de manhã que tem o juiz no campo e nas laterais tem os auxiliares. O juiz só tem 2 olhos, mas os auxiliares são 2, tem 4. E hoje ainda tem os auxiliares. Porque ele não consegue dar conta de um campo todo, ele não vê tudo, todos os ângulos. A mulher é esse auxiliar que está junto dele, junto com a missão dele, de criar os filhos, de levá-los para os céus, de buscar a felicidade, de manifestar Deus na terra, através do amor de Deus. A sua esposa é esse que vai complementar você, porque Deus viu que era preciso. Auxiliadora, é ela quem vai estar, Opa, você não viu isso, mas eu vi. Olha, você não percebeu isso, mas eu percebi. Porque o homem não dá conta sozinho. Ah, pastor, porque mulheres têm um sexto sentido. Eu já falei isso por aqui. Mulher não tem sexto sentido. Tem um sexto cheio de sentidos que a gente não tem. Um balaio cheio e a gente é lá embaixo. A gente é 1.0, as mulheres são 2.0, motor V8, híbrido, com todos os sensores possíveis e imagináveis. E se a mulher for colérica, ela é um carro autômato, dirige sozinho, vai sozinho resolver as coisas e você fica para trás. Ah, está demorando? Já vou, já fiz, já estou voltando. Mulher colérica é assim. Não preciso muito de você não, se não fizer eu já fiz. Mas ela queria que você tomasse a iniciativa. Vamos parar um pouquinho. Mulheres, sejam submissas ao seu esposo, Colossenses 3,18, ou seja, estejam abraçando a mesma missão dele, de criar família, de proteção dos filhos, de andar junto nos caminhos do Senhor. Submissão é estar junto, na mesma missão, junto com ele. Subtenente não é um tenente, mas auxilia o tenente. Subcomandante não é o comandante, mas auxilia o comandante. Mulheres, a missão é auxiliar e suprir as nossas deficiências. A Bíblia diz que vocês devem abraçar a missão, ser submissos aos seus esposos. Pais, não irritem vossos filhos. Mesmo Colossenses e Efésios. Não irritem os filhos. Eles estão aprendendo, eles estão em formação.
Transmita o caráter e, antes de tudo, o amor para a vida dos seus filhos e para a vida da sua esposa. Homens, mulheres e homens, pais e mães, amem os seus filhos. Ah, pastor, mas o menino não foi muito desejado, veio numa época muito difícil. Plano de Deus para a sua vida, família, projeto de Deus, é o laboratório da sua missão. Nada foi um acidente. Pastor, eu me sinto, às vezes o jovem se sente culpado pelas coisas em casa, pelo aperto financeiro. Se eu não tivesse nascido, meus pais não gastavam tanto. Não é assim. Não deixe seus filhos terem essa percepção errada. A Bíblia diz que eles são tesouros do Senhor, herança do Senhor. Ninguém é um acidente, queridos. Você pode dizer, pastor, porque você não conhece a minha história, eu sou um adolescente cheio de problemas, porque meus pais tentaram abortar a mim e não conseguiram. Deus não permitiu, porque Deus queria que você viesse à terra, porque tem um propósito e uma missão para a sua vida, que é receber amor e transmitir o amor de Deus. Próximo slide. Não lute a luta ou a guerra errada, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra príncipe das trevas deste mundo, desse século, contra hostes espirituais da maldade em lugares celestiais. Efésios 6,12. Aqui está dizendo que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Pergunta ao seu irmão, você é feito de quê? Carne e sangue. Significa que a minha luta não é contra minha esposa, contra meus filhos, contra meu esposo, contra meus parentes ou contra as pessoas que convivem comigo, mas contra o que o diabo, os demônios planejaram para atrapalhar a minha caminhada cristã. No versículo anterior, versículo 11, diz que nós devemos nos revestir do Senhor e da força do seu poder. Nos diz que nós devemos revestir-se das armaduras espirituais para estarmos preparados para as ciladas do inimigo. Olha só, cilada, querido, é uma armadilha, onde uma das partes não percebe que é uma armadilha. Quem já colocou armadilha para rato aqui? O rato sabia que aquilo era armadilha? Nada. Você colocou um queijinho, até você estava com vontade de comer o queijinho, aí, mas eu vou colocar. Aí arma a ratoeira com medo de perder o dedo, clec. E aí você está lá no quarto assistindo televisão, lendo, e ouve, clec. Você, yes! Coitado do rato. O rato não sabia que aquilo era uma cilada preparada por você. Ele viu algo cheiroso, gostoso, e disse, é aqui que eu me acabo. No interior as crianças às vezes brincam de pegar passarinho, né? Pegam aquela famosa arapuca, coloca aquela cestinha com os grãozinhos de milho, uma varinha, um cordãozinho, fica atrás do arbusto. Guarda essa palavra, arbusto. Ou atrás da moita, né? No Nordeste é moita, né, pastor? Aí o passarinho, piu, 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 piu. Milho. Estava só comendo minhoca, mas ali tem milho. Aí o menino atrás do arbusto da moita, puf, virou a passarinha. Uma delícia. Cilada. Olha só o que é que o diabo faz. Quem habla espanhol sabe que hablar é falar. Diablo em espanhol é diabo. Diablo. Duas linguagens, duas palavras diferentes. O diabo faz com que a comunicação entre os filhos e os pais, a esposa e o esposo, seja divergente. Duas palavras diferentes. Diablo, duas palavras, duas formas de pensar e se expressar diferente. A função de Deus é unir o propósito de Deus, e os dois serão uma só carne, e tem que haver unidade. Os dois têm que estarem engrenados para fazer a mesma coisa. É isso o propósito de Deus. O do inimigo é fazer um diabo, duas linguagens, pensamentos, palavras, propósitos diferentes. Fazer com que a linguagem seja e a comunicação seja afetada. E o que mais gera briga entre os casais são linguagens e propósitos diferentes. O marido diz, eu quero comprar a camisa oficial
do CRB. Pastor, é CRB? Aí a Andréia disse, mas Ari, você já tem 5. Mas essa é a nova. Custa só R$450. Ela disse, mas R$450 era um par de brincos que eu estava pensando. Ou seja, um quer uma coisa com os R$400, só um exemplo, e o outro quer outra. Se bem que a Andréia não usa brincos de R$450. Pediram para pregar porque quiseram. Dentro da mesma casa, linguagens diferentes de hablo. Duas palavras. Os conflitos de falta de entendimento dentro do lar é que causa, geralmente, os problemas e os rancores. E em vez de se amar, se traz desconforto emocional no casal. Mas a sua esposa não é o motivo nem o alvo da sua luta. O seu esposo não é o alvo da sua luta. O alvo da luta é descobrir as ciladas que o inimigo pôs. A Bíblia diz, vigiai e orai. Não diz ore e depois vigia, não. Abra o olho, observa as situações, depois corra para orar. O diabo está fazendo isso, aí corre os dois, vão orar. Porque se os dois tiverem linguagem diferente, objetivos, propósitos diferentes, está estabelecido algo que vai começar a corroer o amor. A linguagem precisa estar em consonância, em concordância. E tem uma coisa, aí pastor, vai falar mais de casal? Porque se o casal estiver desestruturado, a casa fica desestruturada, os filhos ficam desestruturados, o trabalho vai ficar desestruturado, a família desestruturada, o corpo desestruturado, a mente desestruturada, a igreja desestruturada. Então vamos voltar para a base, para o alicerce. As mulheres falam um idioma chamado emocionês. E os homens falam um outro idioma. É o intelectualês. Deixa eu dar um exemplo. Eu estava vendo essa semana um testemunho do pastor Craig Hill, americano. Ele disse que fazia uns 6 meses que não tinha levado a esposa para tomar um sorvete. Quantos gostam de sorvete aqui? Quantos gostam de sorvete? Terceira vez, quem gosta de sorvete? Eita, fazer o festival de sorvete, pastor. Ele levou ele na sorveteria e disse, meu amor, qual é o sorvete que você quer? Esse sorvete simples não, eu quero um banana splits. Aí ele olhou para a tabela, $4,50, mais ou menos R$22. Aí ele chegou para ela, $4,50 na banana split. O que foi que ele disse? Vamos repetir comigo? $4,50 por uma banana split. Foi isso ou não? Não foi isso que ela entendeu, porque ele falou intelectualês, ela entendeu em emocionês. Sabe o que foi que ela entendeu? Ele não me ama? Eu valo menos do que $4,50. Ele não se importa comigo. Aí ele disse, não, eu só disse que achei caro o sorvete, porque há 6 meses atrás era menos. Não quero mais sorvete. Você me colocou abaixo do valor do sorvete. Por isso que você fez essa impostação de voz e aí regalou os olhos e disse, esse sorvete vale mais do que você. Eu não posso pagar esse sorvete para você. Eu não te amo. Ele não falou nada disso. Ele só falou que o sorvete era $4,50. Ele falou no idioma dele, ela entendeu no idioma dela. Diga para os maridos, quando as esposas estiverem emocionalmente abaladas, tristes, chorando, enfesadas, se você não puder fazer nada, fique calado e saia de perto. Não sei o que fazer, pastor, sabe? Corra, vá lá para a janela, fica olhando o céu. Mas pastor, o que é que eu posso fazer? Empatia, envolva-se no problema emocional dela. O que foi? Sério, que problemão.
Você está chorando porque a minha unha quebrou. Aí você diz, que tragédia. Deixa eu beijar as outras. Nessa que quebrou, eu vou dar 5 beijos. Vamos orar para Deus fazer suas unhas crescerem mais rápido. Se envolva no ambiente emocional dela, fale a linguagem delas. Isso em qualquer situação. Ore com ela. Se ela já estiver chorando, se esprema e chore com ela. Faça assim, para quando ela abrir o olho, ver que você está com lágrimas. Depois você diz para o pastor, pastor, me perdoe, meu filho, uma encenação. Se envolva no ambiente, mas não tente explicar. Que besteira, uma unha, você tem 10 das mãos. Você pagou R$250, eu dou 205. Ela não quer saber que tem mais 9 unhas nas mãos. Ela não quer saber o valor que foi se você tem dinheiro. Ela quer que você participe do mundo dela. Pastor, não sei fazer isso. Saia de perto, deixa ela sozinha. Vá lá na floricultura e compre um buquê de flores para ela. Na Romanel não, você vai lá na Vivara e compra um anel lindo e maravilhoso para ela. Se envolva com o mundo dela. Porque a linguagem, queridos, que o inimigo quer fazer é um diálogo, 2 comunicações divergentes. Aprenda a entender as ciladas que o inimigo coloca dentro da sua casa. Ah, pastor, o diabo vai usar a minha boca? Usou a de Pedro, que está andando com Jesus o tempo todo, não vai usar a sua? Esposas, se puder, quando ele estiver explicando aquelas coisas, você faz assim, como se estivesse entendendo. O que mais? A bieleta deu problema, você não sabe nem o que é bieleta. O anel do segmento, e foi, que coisa. As velas do carro, a correia dentada. Depois você vai no Google, por favor, o que é correia dentada? De vez em quando, entre no mundo técnico dele. Aí você diz, e como nós podemos resolver isso, meu amor? Ele, caramba, essa mulher poderosa. De vez em quando entre no mundo dele. Você não está entendendo bolufas nenhum do que ele está falando, mas, igual algumas pessoas que ouvem as outras fazem sem entender nada. Que mais? Beleza. Mas ouviu. Alguém já teve essa experiência? Fulano, tudo bem? Tá não, tudo bem. Eu tenho um negócio aqui, queria conversar com você. Você pode me ouvir? Posso? Aí a pessoa diz, e você, que mais? Você não disse nada. Aí a pessoa diz, muito obrigado por me ouvir. Estou me sentindo aliviado. Você não falou nada, só deu atenção. Então, queridos, isso é uma demonstração de amor. Você envolver com empatia no mundo do outro, no emocionês ou no intelectuês. Se esforcem. Mas pastor, eu vou estar me humilhando. Jesus, ao nos amar, ele se humilhou. Não foi humilhado pelos outros, ele se humilhou voluntariamente. E aqueles que se humilham voluntariamente serão exaltados. Próximo slide. Vamos terminar. Queridos, um exemplo. Em 1775, nos Estados Unidos, durante a Guerra da Independência, 2 generais, um inglês e um americano, se encontraram numa batalha. Estavam dialogando se deveriam realmente sacrificar tantas vidas por aquela guerra. E a independência veio em 1783. Vale a pena a gente brigar aqui? Vocês foram quem nos colonizaram, vocês estão querendo a independência, a gente pode... Então os generais estavam conversando, os 2 exércitos armados, um de frente para o outro, e os generais conversando, e pelo clima da conversa as coisas iam terminar bem. Porém, escondido em uma moita, em um arbusto, conta-se a história, estava um vendedor de armas, um traficante de armas, que queria que a guerra acontecesse, para ele poder vender armas para as 2 partes, para o exército inglês e para o exército americano. Ele disse, olhou pelas feições, eles estão conversando tão amistosamente, essa guerra não vai acontecer. A cilada, escondido na moita, foi o que ele fez? Pum! Matou um capitão do exército inglês. O exército inglês disse, veio dos americanos. E aquela conversa tão amistosa se degenerou e foi uma guerra sangrenta. Sabe por quê? Tinha alguém escondido na moita, preparando uma cilada para destruir os diálogos entre eles. Alguém que tinha interesse na guerra.
na destruição e na morte. Vocês conhecem alguém que está interessado em matar, roubar e destruir? Alguém que está interessado em destruir as famílias? Ele fica fazendo ciladas, fazendo com que o marido pense que a esposa é culpada, a esposa pensando que o marido é culpado. Mas a nossa guerra não é contra a carne ou sangue. Seu parente, seu filho, seu irmão, seu conhecido, seu gerente não é seu inimigo. Ele é o próximo a quem você deve amar. Olha aqui a cena dos dois exércitos ali conversando. Os generais pensavam que o tiro veio, cada um pensava que era do outro lado. Cuidado com as ciladas. Ame o seu esposo, a sua esposa, seu filho, seu parente. E se precisar dar razão a ele ou se humilhar, faça isso. Foi isso que Jesus fez. Próximo slide. Vocês, pastor, eu estou achando essa conversa boa, mas é meio difícil, né? Eu tenho outros interesses assim mais na minha mente, que é realizar grandes coisas. Realizações fala de casa, carro, profissão, empresa, cuidar de igreja, essas coisas todas. Realizações. Qual pastor não gostaria de ter uma igreja de 5.000 membros? Lutar para que isso acontecesse. Mas a palavra de Deus não nos manda ter grandes realizações. Ela manda nós nos sermos cheios do Espírito para termos o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é paz, alegria, amor, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, bondade, amor. É isso que Deus espera de nós. Que você tenha, eu acho que é tão bonitinho essas baguinhos de laranja, olha ali, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fruto, um fruto com vários segmentos. E tem até um baguinho olhando para você, dizendo: eu sou o amor. Você precisa praticar o amor. As realizações são importantes. Quem não quer ter uma casa boa, um carro bom, uma empresa boa, uma igreja gigante? Mas isso não vai contar na eternidade. Vai contar na eternidade é se você ter fruto do Espírito. Essas coisas que eu falei estão em Gálatas 5:22. O fruto é aquilo que você faz para o outro, porque uma árvore não produz fruto para ela mesma. Você já viu alguma árvore comer seu próprio fruto? A mangueira dizer: que manga maravilhosa eu produzi, e cuspiu o caroço fora. Não é isso. Eu tenho dois pezinhos de jabuticaba lá na chácara. Quem come a jabuticaba sou eu. Ela nunca comeu a jabuticaba. O pé de jabuticaba não sabe o sabor da jabuticaba. Quem sabe sou eu. Fruto você não produz para você, você produz para os outros. O que, pastor? Amor, paz, alegria, mansidão, domínio próprio, paciência, fidelidade, bondade. É isso que você precisa. Deus espera isso de você, que você produza isso para os outros. Pastor, dá muito trabalho. Trabalho foi Jesus sair do céu como Deus, se tornar homem por mim e por você, que não merecemos. Os evangelhos dizem que, queridos, os mandamentos do Senhor não nos são pesados. Ah, pastor, mas eu estou cansado. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde no coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Está cansado? Não foi com as coisas de Deus, foi com as coisas dos homens. Mas ele diz: vinde a mim, eu vos aliviarei. Deus não vai pedir a você contas de realizações na terra, e sim, se você amou as pessoas, se você produziu fruto para servir as pessoas. Jesus veio para servir as pessoas. Próximo slide. Olha só, um exemplo de realizações. Salomão tinha tudo que todo mundo queria: festas, músicas, bebidas, muito sexo, riquezas, fama. Ele teve tudo isso. O harém de Salomão tinha 1000 mulheres. Homens, diga assim: misericórdia. Não, pode dizer que suas esposas vão concordar. Diga assim: misericórdia. Mais uma vez, 1000 mulheres Salomão tinha. Diga: misericórdia. 700 esposas, princesas. Não era tranqueira nem bagulho. Eram princesas.
dadas como esposa por negociações de reinos vizinhos. Então eram princesas, não era, né? E 300 concubinas. Imagine de mantê-lo. Além de vários eunucos, devia ter polícia lá dentro, camburão, cadeia, miséria. Porque pense 1000 mulheres brigando pelo amor de um homem só. Ele teve isso. O sonho de consumo dele foi realizado. Riqueza, fama. Aí Salomão, no final da vida dele, disse: eu tive tudo isso, mas tudo isso não passa de vaidade. Uma bolha de sabão. Oi, que bonitinho. Acabou. Deus não vai pedir contas você de realizações que você teve na terra. Deus vai pedir conta de fruto. Se você amou, se você serviu, se foi paciente, se fez aquilo que Ele fez na terra. Amem-se uns aos outros assim como eu vos amei. O louvor já pode vir. Próximo slide. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Espera aí, não são muitos frutos? Não, muito fruto. Porque o fruto do Espírito aí começa a citar. É um fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Queridos, não é na força, não é no conhecimento, não é na estratégia nem na logística. Sem Jesus você não vai conseguir fazer nada disso. Sem mim nada podereis fazer. Nós vivemos totalmente na dependência dEle. E Ele disse: amai-vos uns aos outros. Próximo slide, último. Esse versículo é maravilhoso. Vamos ler junto, igreja, para ninguém cochilar. O amor é... Ou seja, o amor nunca acaba. O amor tudo pode. O amor é bondoso, suporta tudo. O amor constrange. Se seu filho está aprontando muito, e você já falou muito, pastor, ele já tem 14 anos, não vai aprender mais nada. Eu já falei isso, a plasticidade mental é até os 12, 13 anos. Depois disso, não aprende mais nada com vocês. O que tinha de aprender já foi. O que tinha de podar os conhecimentos errados deles já foi. Eles não dão mais valor a vocês como aqueles que ensinam. Eles já têm ídolos referenciais. Não adianta insistir naquilo que ele já sabe. O que é que eu vou fazer? Ame. Pastor, parece que quanto mais eu amo meu filho, mais ele piora. Um dia quebra e se rende, porque o amor tudo pode, tudo suporta, tudo crê. Não falha. Aqui diz perece, em outras versões, o amor não falha. Não desista de amar o seu filho. Não desista de amar o seu marido. Pastor, meu marido está impossível. Impossível ele não se constranger com o amor, mulher, que você vai dar a ele, mesmo sem ele merecer. Pastor, ele chega em casa com uns perfumes estranhos, pastor. Aquilo é perfume feminino, pastor. Compre, se ele saber, um importadão, um perfumão importadão, poderoso. Depois ele descobre a fatura. E põe um perfume mais poderoso do que aquele. Faça um café maravilhoso, um almoço maravilhoso. Põe a roupa. Eu vou sair com meus amigos hoje. Deixa eu passar a sua roupa. Aí você vai, não precisa nem colocar o vapor no ferro, é com as suas lágrimas mesmo. Aí você passa a roupinha dele, perfuma, diz: pode sair, meu amor, mas não demore não, que eu estou com saudade. Quando ele sair, você corre de joelho: Deus, visita esse homem. De repente ele vai estar lá na bagunça com os amigos, aí vai dar um negócio nele. Eu acho que eu vou para casa, porque não sei, eu acho que eu peguei uma virose. Não foi a virose que entrou,
Foi o seu amor, mulher, que entrou dentro dele e tudo pode, tudo suporta, tudo crê e nunca acaba. Pastor, minha mulher, sei não, viu? Ainda bem que é sua. A mulher, depois que começou a trabalhar naquele lugar, se virou numa coisa. O amor tudo pode, tudo suporta, tudo crê. O amor nunca acaba. Pastor, ele agora deu para beber e sair com as amigas. E ainda pediu para eu levar ela no barzinho. Leve e diga: que horas eu posso te pegar, meu amor? Você não está sendo um touro, não. Você está sendo uma ovelha obediente ao Senhor. E Deus vai honrar a sua fé. Amem-se uns aos outros, esse é o novo mandamento, assim como vos amei. E vocês serão conhecidos como meus discípulos, se amarem uns aos outros. Ah, pastor, mas é difícil tudo isso. É difícil. Quem disse que é fácil servir ao Senhor? Tem que pegar a espada da palavra e ficar até a sua carne subir na cruz e ser crucificado. Mas essa briga toda só serve para um dia. No outro dia começa a luta tudo de novo. E a misericórdia do Senhor se renova por você a cada manhã, para que você possa ter um novo recomeço e começar do novo, corrigindo os erros antigos. Amai-vos uns aos outros. Nunca mais ouça esse versículo assim: é para amar o meu próximo como a mim mesmo. Não. Isso é coisa do Velho Testamento, velha aliança. Agora a aliança é de sangue. Amem-se uns aos outros assim como eu vos amei. Baixe a sua cabeça. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer pela vida de cada homem, de cada mulher, de cada família, de cada jovem, de cada criança que está aqui. E que a ação do Teu Espírito possa poderosamente entrar nas mentes e dar a ele uma nova dimensão do que é o amor de Deus derramado em nossos corações pelo Teu Espírito. E como eu posso me derramar em amor, mesmo que essa pessoa pareça que não mereça e não está entendendo nada, Senhor, mas eu creio que Teu amor derramado na minha vida e que se derrama na vida dessa pessoa vai surtir efeito. Eu tenho paciência, porque Tu me darás paciência. E eu vou ver a Tua glória se manifestar dentro da minha casa, dentro da minha família, mais cedo ou mais tarde. Eu te agradeço, Pai, pela Tua palavra. E que toda correção tem que começar em mim. E toda missão tem que começar por mim. E que o meu laboratório inicial é a minha casa, a minha família. Obrigado, Senhor, pela minha família, mesmo do jeito que ela é. Se ela é difícil, Tu queres me aperfeiçoar mais do que a outras pessoas. Senhor, nós te agradecemos pela vida da Tua igreja, a qual nós a abençoamos e pedimos a Tua misericórdia sobre todos nós, porque não merecemos nada do que a graça nos proporciona. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Você pode ficar em pé, querido? Vamos ficar em pé para nós louvarmos.